Bom dia, tudo bem? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, ou ligue, se você tem a Bíblia eletrônica. Lucas 18. Eu quero pregar hoje sobre oração e sobre justiça, tá bom? Oração e justiça. Lucas 18, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam de orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade também uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Eu peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor unja a minha boca para falar a sua palavra e unja os ouvidos dos Teus filhos para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oração e justiça. É sobre isso que essa passagem aqui trata. Parece ser muito claro isso, não é? Jesus começa falando sobre o dever de orar sempre e, no meio da parábola, fala muito claro de uma viúva diante de um juiz. Então parece que oração e justiça é o cerne aqui desse assunto que está sendo tratado. E para a gente entender melhor o que Jesus está querendo ensinar aqui, nós vamos olhar direto para a parábola e depois nós vamos olhar então o início, o que ele fala no início e o que ele fala no fim, ou seja, o que ele está ensinando de fato. Mas nós vamos olhar primeiro a parábola, ok? Então ela começa no versículo 2 e diz assim: Jesus disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Então esse é o primeiro personagem da história que Jesus vai mostrar. É uma história, ok? Essa cidade não existiu, esse juiz não existiu. Mas essa história tem um motivo pelo qual Jesus está contando. É para ensinar sobre oração. Então ele fala: tinha um juiz. Quando você pensa num juiz, normalmente você pensa num tipo de tribunal que nós temos costume de ver no nosso dia a dia. Mas a forma que é o tribunal conosco, na nossa cultura hoje, ele é muito semelhante ao tribunal e a um juiz do direito romano. No direito romano, era de uma forma que você tinha o juiz. Esse juiz aqui é diferente. Por quê? Porque ele é um juiz no contexto judaico. A Bíblia fala muito sobre juízes. A Bíblia fala tanto sobre juízes que tem um livro na Bíblia inteiro só sobre juízes. Então, é um assunto que constantemente aparece na Bíblia. Ele começa a aparecer lá em Êxodo, no momento que Moisés ele se encontra com o seu sogro e ele tem que organizar o povo de Deus. Essa organização do povo de Deus se dá em vários grupos. E cada um desses grupos iam ter juízes que iriam julgar as causas do povo de Israel. E se eles não conseguissem julgar, eles levariam para Moisés. Moisés seria uma espécie de juiz de Suprema Corte no meio do povo de Israel. Então, esse juiz aqui, a função dele no meio do povo de Israel é ser alguém que aplica a lei. É ser alguém que está responsável pela execução da Torá, da lei de Deus. E por que isso é importante saber?
É porque a maneira que esse juiz é descrito é muito peculiar. Porque diz assim, ó, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Olha só, a Torá, a lei de Deus, quando Jesus foi questionado a respeito dela, lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus resumiu a Torá em 2 mandamentos: amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando você olha a descrição do juiz, está mostrando que esses 2 mandamentos, que são a essência da lei, ele não guardava, ele não respeitava. Ora, se ele é um juiz e ele tem a função de aplicar a lei, que tipo de juiz ele é se ele despreza a lei? A parábola vai dizer que tipo de juiz ele é. Lá, no versículo 6, ele é chamado de juiz injusto. Algumas Bíblias dizem juiz iníquo. Por que ele é iníquo? Porque a lei, que é aquilo que ele precisa trabalhar para aplicar, para fazer com que aconteça na vida das pessoas, ele desprezava. Então esse é o primeiro personagem da história. É um juiz em Israel que não respeitava a Torá de maneira nenhuma. O segundo personagem da história é uma viúva. Vamos ler. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, ao juiz, suplicando-lhe: faz-me justiça contra meu adversário. Então, esse é o segundo personagem, a viúva. E o que há de peculiar aqui? O que há de peculiar é que mulheres não iam a tribunais nessa época. Só existe uma maneira dela ter ido no tribunal. Ela não tinha advogado, ela não tinha, obviamente porque ela era viúva, marido, mas nem tinha pai, nem irmão, nem filhos, ela não tinha ninguém. Na época que essa parábola foi contada, a relação homem e mulher funcionava mais ou menos assim: homens têm autoridade, mulheres têm honra. Como é que acontecia? Mulher nenhuma compareceria diante de um tribunal, porque o testemunho dela não tinha peso de autoridade. Inclusive, é por isso que nós sabemos e temos certeza que Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Uma das provas. Quando ele ressuscitou, os discípulos registram que as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitar foram 2 mulheres. Se eles quisessem ter fingido, mentido, se a ressurreição não fosse verdade, e eles quisessem dar um jeitinho para as pessoas crerem, eles jamais teriam colocado que 2 mulheres viram Jesus ressuscitar, porque o testemunho delas não tinha peso de autoridade. Mas como era um fato, eles registraram. Então você tem que perceber isso quando você lê os evangelhos. As mulheres não tinham autoridade, mas tinham honra. Que significa, jamais elas poderiam estar num tribunal dessa maneira. Mas tem algo que a mulher poderia fazer, que é gritar. Mulher podia fazer escândalo o que quisesse, que não tem problema. Se um homem fizesse escândalo e gritasse, era apedrejado. Porque homens têm autoridade, então não precisa gritar. Mulheres têm honra. E o que ela está fazendo aqui? Gritando, clamando, pedindo, porque a situação dela é desesperadora. Então Jesus está pintando um quadro, mostrando a distância que tinha entre essa mulher e esse juiz. A mulher está em uma situação de desespero tremendo, e o juiz não se importa nem um pouco com a situação. Essa é a realidade. Viúvas em Israel era um assunto sério, gente. Em Êxodo, no capítulo 22, o Senhor fala sobre, em vários lugares da Bíblia, mas Êxodo 22 principalmente, fala sobre como deveriam de ser as relações sociais do povo de Deus.
E existem grupos de pessoas, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, que deveriam de ter prioridade no cuidado. E as viúvas são tão importantes na Bíblia, que até mesmo no Novo Testamento, quando os diáconos são estabelecidos em Atos capítulo 6, o motivo pelo qual eles são estabelecidos na igreja era o cuidado das viúvas. Então, viúvas na Bíblia é muito importante. Deus se importa muito com as viúvas. Imagina que o nível de injustiça que estava sendo cometido com essa viúva era muito grande. Porque na lei de Deus fala que ela é prioridade. E ela nem ouvida era. Então Jesus não está falando somente sobre oração. Também está falando sobre injustiça social. Não era justo. A questão é a seguinte: como que eu e você definimos justiça social? Porque ao usar esse termo, um monte de pensamentos pode vir na sua mente, porque o termo em si nem bíblico é um termo secular. Como eu e você definimos a justiça é muito importante. Algumas pessoas vão dizer que justiça é igualdade. Todas as pessoas têm igualdade. Só que nem sempre justiça e igualdade são sinônimos. Algumas vezes sim, outras vezes não. Por exemplo, se você tem vários alunos numa escola, numa sala de aula, e eles fazem uma prova. Uns alunos estudaram mais, outros alunos estudaram menos. Uns alunos acertaram mais questões na prova, outros alunos acertaram menos. E ao fim todos ganham a mesma nota. Isso é igualdade, mas é injustiça. Então nem toda igualdade vai ser justiça, ainda que muitas vezes justiça possa implicar em igualdade. Mas a justiça não é igualdade, e justiça na Bíblia é retidão. Essa é a palavra que você precisa guardar na sua mente quando pensa em justiça. Retidão. Em outras palavras, é aquilo que deveria de acontecer. É o certo, é o correto. Então, quando nós falamos em fazer justiça, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo falar sobre aquilo que talvez está errado e precisa se tornar certo. Ou aquilo que está torto e precisa agora ficar reto. É isso. Isso é fazer justiça. E o que estava acontecendo com aquela viúva? Era injusto, não era reto, estava torto. Ela deveria de ser ouvida, ela deveria de ser cuidada, ela deveria de ser protegida, e ela não era. Só que talvez Jesus está falando sobre algo mais profundo ainda do que somente viúvas. Abra comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece uma viúva, que antes era grandiosa entre as nações. Do que ele está falando aqui? Da cidade de Jerusalém. E o que está acontecendo aqui? O cativeiro. O povo de Israel que já estava na terra, agora vai ser levado de volta para esse cativeiro que nós chamamos de cativeiro babilônico. O cativeiro na Bíblia, babilônico, ele ocupa um pedaço bem grande da Bíblia. Muitos profetas profetizaram sobre o cativeiro que viria, ou o cativeiro que eles estavam, ou quando eles iriam sair do cativeiro. O fato é que o cativeiro é algo muito presente em Israel. Só que quando o cativeiro chega, quando esse momento está chegando na história de Israel, a cidade de Jerusalém, que é um protótipo
de toda a terra e do povo é chamada de viúva. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem relacionamentos de aliança, de pacto com o seu povo. E porque Deus fez pactos e aliança com o seu povo, é visto muitas vezes na Bíblia que Deus é como um marido para Israel. Eu e você estamos acostumados a usar a linguagem da noiva para falar sobre a igreja. Nós até pregamos sobre Cantares de Salomão, alegoricamente, falando sobre a relação de Cristo e a igreja. Então acho que você entende isso, não é? A igreja é vista como noiva. Pois bem, o cativeiro é visto como a viuvez. Volte lá para Lucas 18, onde nós estávamos. Eu quero que você pense comigo. Israel foi para o cativeiro. Mas aqui no tempo de Jesus, quando essa parábola é contada, eles não estão no cativeiro, eles estão na terra, não é isso? Mas você sabia que naquela época eles ainda se consideravam estando no cativeiro, mesmo estando na terra? Sabe por quê? Porque mesmo eles estando na terra, Roma governava sobre Israel. Israel não tinha posse plena da sua terra. Então imagina, é como se os Estados Unidos viesse e tomasse o governo do Brasil. E então os americanos iriam definir as coisas. Todo lugar onde você vai, que fosse público, que fosse do Estado, ao invés de ser um brasileiro e ao invés de ser o Estado do Brasil atuando, seria uma outra nação. Se isso fosse bom, se fosse para o nosso bem, mas geralmente não é. Como nós iríamos nos sentir se nós começássemos a ser oprimidos com impostos altos, com tratamento racista? Como nós iríamos nos sentir em relação a essa outra nação? Era assim que Israel se sentia. Existem muitas histórias de desejos de romper com isso, com fazer revolução, com mudar com isso na história de Israel. Ou seja, eles entendiam muito bem que essa viúva não era só uma história de uma mulher, mas era a situação do povo de Israel naquela época. O povo de Israel se sentia como uma viúva desamparada, clamando a um juiz que não a ouvia. E Jesus então vai se voltar para essa situação de injustiça social e vai falar para Israel como eles devem lidar com isso. E como é que eles devem lidar? Diz aqui na parábola que a mulher clamava continuamente ao juiz dizendo: julga minha causa. E no versículo 5 fala, no 4 e no 5 o juiz fala que, embora eu não tema a Deus, embora eu não respeite os homens, eu vou julgar a causa dessa viúva, porque ela está me aborrecendo, ela está insistindo. O que estava acontecendo aqui? Basicamente era assim: o juiz acordava de manhã, tinha 25 mensagens da viúva no WhatsApp dele dizendo: julga minha causa. Entendeu? Aí quando ele abriu o Instagram, entrava uma DM: julga minha causa. Hashtag viúvas de Israel. Ele ia no restaurante, ela estava com aquele papelão escrito: julga minha causa. Então ela estava importunando ele. Então por que ele julgou a causa dela? Não foi porque ele se importava com ela, nem que ele se importava com Deus, é que ele se importava com ele mesmo. Ele se importava tanto com ele mesmo que eu vou julgar a causa dela. Então ele julgou. Então quer dizer que é isso que ele tem que fazer, né? Ficar falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus, porque Deus não nos ouve. Não. Quando Jesus, no versículo 5 diz: e o Senhor continuou, ouçam o que o juiz injusto diz. Ou seja, está vendo o que o juiz injusto fez? Pois bem, Deus não é um juiz injusto. Deus é seu pai.
Deus é o juiz justo e seu Pai. Ele não apenas ama a lei, como Ele é a própria expressão da lei. Ele está dizendo: você acha que Deus não está ouvindo, Israel? Você acha que Deus não está se compadecendo? Deus não é um juiz injusto. E vocês não são uma viúva desamparada, vocês são filhos. A nossa oração não é uma oração de alguém que chega diante de um juiz que não se importa com as pessoas, e a nossa condição não é uma condição de pessoa desamparada. Deus tem uma aliança conosco, Deus nos ama, e quando você clama, Ele ouve. Quando você ora, Deus ouve. Mas mesmo assim, Jesus está lidando com uma questão. Ele está mostrando que a maneira através da qual, ou a primeira maneira, através da qual Deus lida com justiça social na Bíblia é oração. Oração. Quando nós vemos as coisas erradas no mundo, o que nós devemos fazer? Oração. Quando as coisas estiverem tortas ao nosso redor, o que nós devemos fazer? Oração. Só que Jesus fala algo aqui. No versículo 1 ele diz que a parábola é sobre o dever de orar sempre. E o que mais? Nunca desanimar. A palavra no grego lembra muito ser covarde, se acovardar. Por quê? Por que nós poderíamos fraquejar e acovardar na oração? Porque é possível que muitas orações que os filhos amados de Deus façam podem ser demoradas para serem respondidas. Mas isso não é sinal de que Deus é um juiz injusto. A demora em Deus responder às orações não é porque Deus é um juiz injusto e você é uma viúva desamparada. O motivo pelo qual suas orações talvez não foram respondidas ainda está nos últimos versículos. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Primeiro, ele não diz, por acaso Deus não ouvirá a oração? Ao invés de dizer, ouvirá a oração ou responderá a oração, ele diz, fazer justiça. Por quê? Porque sim, nesse mundo os filhos de Deus vão sofrer injustiça. Injustiça é a normalidade. Vamos colocar de outra forma. Injustiça é o comum, ainda que não seja o normal. Normal tem a ver com norma. A norma é que tudo fosse justo, mas o comum é que as coisas não são justas. Não são justas. E isso significa que você tem que se conformar, então, com a injustiça do mundo? Não. Quando você enxerga racismo no mundo, você deve se conformar? Ou será que você está tão hipnotizado pelo discurso falso que você vai dizer, não existe racismo no mundo não. É mesmo? Que cor é a tua pele? Por isso que essa é a sua opinião. Talvez você olhe e você pensa, não, eu devo me conformar com os impostos abusivos do governo. Não. Eu devo me conformar com a forma que as coisas são, com a falta de liberdade, onde as pessoas não podem expressar a sua opinião, e já existe uma polícia das ideias que quer definir como você tem que pensar. Essa semana, um grupo de
ditos especialistas, decidiram que eles vão retirar as credenciais de psicólogo do Dr. Jordan Peterson, e que ele precisa voltar para o Canadá e estudar com eles para aprender como usar redes sociais. Espera aí. Ele é talvez o autor mais influente nessa área hoje, no mundo. Mas só porque ele não falou algo do jeito que a polícia das ideias quer, você tem que vir aqui para ser bem mansinho do jeito que a gente quer. Existem injustiça de vários lados. Você deve se conformar? Não. Mas como que você luta por ela? Como que eu e você podemos lutar em relação às injustiças que acontecem nesse mundo? Nós lutamos toda segunda-feira, 8 horas da noite, turno de intercessão. Deus, faz justiça nesta nação. O meio através do qual, não é o único, mas o primeiro, que os filhos de Deus vão lutar pela justiça nesse mundo, é a oração. E olha o que ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Porque nós devemos ter oração dia e noite, porque quanto mais o tempo passa, maior será a injustiça no mundo ao nosso redor. Portanto, mais intensa deverá de ser a oração. Irmãos, nós precisamos comparecer perante o trono da graça, constantemente. Mas eu quero que você pense em algo aqui quando você lê essa passagem. Jesus falou de uma viúva, mas não só de uma viúva. Falou de Israel, mas não só de Israel. Possivelmente, isso aqui também prefigura o clamor do povo de Deus no contexto da grande tribulação, clamando contra o anticristo. O anticristo é aquele que vai liberar sobre a terra o maior movimento da falsa justiça social. Qual é a falsa justiça social? É aquela que pega a lei de Deus, que começa com você primeiro ama a Deus e depois o próximo, e elimina o primeiro mandamento de amar a Deus e ama só o próximo. Vai parecer que é justiça, vai parecer que é justiça do reino, mas não é. O anticristo tem uma agenda para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Ele tem uma agenda perfeita que todo mundo na ONU e em outras organizações vão amar. Mas o povo de Deus vai olhar para ele e vai dizer: nosso adversário. E o que eles vão fazer? Será que eles vão para frente de um quartel, ficar clamando intervenção das Forças Armadas? Não. Mas então será que eles vão ficar quietos diante do discurso de posse de um presidente que aceita que fetos sejam mortos no ventre de uma mãe? Também não. O que eles vão fazer? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós somos o povo que comparece diante do trono. Muito mais do que um protesto. Irmãos, esses protestos dividiram a igreja. Por quê? Porque nós somos míopes. Nós achamos que somente o nosso lado político é o que tem a verdade. Mas o fato é que ninguém tem. Porque todos somos cegos, ainda que enxergue parcialmente, nós somos cegos.
O que nós precisamos é dizer: Deus, só você entende o que é retidão, só você entende o que é certo, e por isso nós estamos aqui clamando: Deus, faz justiça contra tudo aquilo que está errado, contra tráfico humano, contra exploração dos trabalhadores, contra injustiças, contra injustiça racial. Eu estava vendo um debate, uma conversa. O dono do Chick-fil-A, o Lecrae, que é um rapper, e uma outra pessoa que eu gosto muito. E essa pessoa que eu gosto muito conseguiu chamar a escravidão, trocar o nome de supremacia ou privilégio branco para bênção branca. Eu fiquei, hã? E o Lecrae, um rapper negro, estava assim, tipo, ele não estava acreditando no que aquilo estava acontecendo. Graças a Deus, a pessoa que falou arrependeu, mas a questão é, falou, estava lá dentro, ele conseguiu. E ele conseguiu fazer isso com teologia, que ele disse assim: a cruz foi uma maldição, mas a cruz foi uma bênção. Da mesma forma, a escravidão foi uma maldição, mas também, porque você é branco, brother. Então a gente vai fazer o quê? Vai começar a abraçar agendas que não tem nada a ver com o reino? Nós não devemos compactuar com as agendas que não são do reino. Nós devemos nos adiantar e mostrar uma justiça superior que é do reino. Como? Uma justiça que começou comparecendo perante o trono de um Deus, que é o Deus de todo povo, tribo, língua e nação. E todos esses, Ele constituiu reis e sacerdotes. Nós devemos clamar por justiça. Mas pode ser que vai demorar. Pode ser que mesmo clamando você vai ver a injustiça aumentando cada vez mais. E por que Jesus ensinou essa parábola então? Versículo 8 diz: eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa passagem, esse versículo é um dos mais estranhos na Bíblia. Não. Parece estranho quando você não percebe que o que Jesus está tratando aqui nessa parábola não é apenas de oração, não é apenas de justiça, mas é oração e justiça num contexto escatológico, no contexto do fim dos tempos. Por quê? O que significa essa frase aqui no versículo 8, quando o Filho do Homem vier? Por que essa frase está aqui? Porque é quando o Filho do Homem vier, que toda injustiça será desfeita na terra. Quando o Filho do Homem vier, é que tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está errado, será mudado e transformado. É o Messias que é a esperança de acabar com a injustiça no mundo. Isaías 42 mostra isso, é o Messias que traz a justiça no mundo. Portanto, a resposta ao clamor por justiça pode acontecer algumas respostas durante a história. Podem. Nós podemos orar e leis serem mudadas, leis injustas acabarem, leis justas serem estabelecidas. Nós podemos clamar por isso. Nós podemos clamar tanto que nós podemos levantar juízes, advogados, pessoas que trabalhem nessas áreas para entrar na política, para entrar na área da justiça e serem pessoas que trazem a justiça do reino, os seus valores naquilo que fazem. Mas nós sabemos que mesmo assim existe uma entropia inata à realidade ao nosso redor. Tudo tende ao caos. Por mais que você estabeleça algo positivo, bom no mundo, com o tempo aquilo se perde. Não quer dizer que você não vai tentar, mas quer dizer que sua esperança não está no Messias Bolsonaro, e por isso você não treme
quando um outro entra, porque sua esperança está no Messias Jesus. Na nossa cidade, um homem cometeu suicídio quando ouviu o resultado das eleições. Como está o coração do nosso povo, não só o nosso da igreja, irmãos. As pessoas acreditam que a solução para os problemas delas vem de Brasília. E nós somos o povo que vai dizer que vem da Nova Jerusalém. Nós somos o povo que precisa proclamar uma justiça para além dos poderes terrenos e temporais. Um povo que ensina a cidade a orar. Um povo que ensina as pessoas que não têm esperança, que a esperança não morreu, mas não é porque um outro político virá, é porque ela ressuscitou. E quando a esperança voltar, a esperança te pergunta: será que eu vou encontrar fé na terra? Porque Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele não está decretando que não vai ter fé. Ele está te perguntando. O que significa isso? Significa o seguinte: quando eu voltar, você ainda vai estar orando, pedindo que eu faça justiça? Ou você vai ter desistido, não acredita que eu vou voltar, não acredita que eu estou no controle da história e vai abandonar o trono da graça? Quando o Filho do Homem vier, sabe o que vai acontecer? Quando ele vier, vai ter uma igreja clamando dia e noite. E eu quero te contar uma coisa: vai ser o clamor dessa igreja que vai trazer a volta de Jesus. Nós vamos começar a orar: venha teu reino, venha teu reino, venha teu reino. E uma hora, ele vem. Ele vem e vem com o reino. Você consegue imaginar isso, irmãos? Mesmo no meio da grande tribulação, a igreja clamando: vem Jesus. Maranata, a hora vem Jesus. Vem, Senhor. Olha a injustiça no mundo. Olha as ameaças do anticristo. Senhor. E de repente sua oração é interrompida e um som de trombeta toca. Irmãos, não desistam de orar. Não desistam de clamar para que Deus mude o mundo ao seu redor. Mas saiba, se suas orações pela sua cidade, pela sua nação, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, se talvez não foram atendidas, eu quero te contar algo. A Bíblia diz em Apocalipse 4 e 5 que no céu tem recipientes, taças, tigelas de ouro, e elas estão sendo cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe, talvez Deus não respondeu sua oração ainda, não é porque Ele não vai responder, é porque Ele está acumulando ela diante do trono para responder todas essas orações no momento em que Ele voltar. Porque quando o Filho do Homem vier, ainda que pareça demorado, Ele depressa vai fazer justiça. Ainda que você tenha clamado por 20, 30, 40, 50 anos, Deus não esqueceu das suas orações. E ainda que você tenha morrido e suas orações não tenham sido respondidas na sua vida, você vai ressuscitar e Jesus vai responder todas as suas orações, uma por uma, para a glória dEle. Suas orações continuam contando mesmo depois que você morre. E talvez orações que você orou por 10, 20, 30 anos. O texto diz: depressa lhes fará justiça. Ele pode fazer essa justiça em 3 anos e meio da grande tribulação, acabando com opressores.
Mas Ele pode fazer também em um segundo, no momento que o seu corpo é glorificado, porque quem sabe você está orando por uma doença sair do seu corpo e ela não sai. Eu quero te dizer uma coisa: nem todo mundo vai ficar são e perfeito até a volta de Jesus. Na verdade, talvez até o contrário. Mas você acha que isso é certo? Você acha que deve se conformar? Não. Mas um dia, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Tragada vai ser a morte pela vitória, pela justiça do reino. Não desista de orar. Pelo contrário, faça parte do movimento de oração dia e noite. Dê sua vida para a oração, esteja aqui nas reuniões de oração, entregue sua vida para que incenso dia e noite suba. Porque essa é a melhor maneira de protesto que nós podemos ter. Essa é a melhor ação em relação à justiça nesse mundo que nós podemos ter. Senhor, muito obrigado por sempre nos ouvir. O Senhor não nos trata como uma viúva desesperada e o Senhor não é um juiz injusto. O Senhor nos chama de escolhidos, filhos, noiva, amados teus. E o Senhor é todo ouvido às orações que nós fazemos. Vamos ficar em pé nesse momento, irmãos.